Olá, meu irmão, olá, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com você aonde quer que você se encontre. Você já ouviu falar sobre salvação? Você que é cristão, verdadeiramente, você tem certeza da sua salvação? Você que ainda não se entregou a Cristo Jesus e no momento que você se encontra, você sabe que você está na situação de perdido? E se porventura Jesus voltasse hoje, ou você viesse a falecer por algum acidente ou algum outro motivo, você estaria na condição de perdido. Eu quero dizer a você que, por incrível que pareça, existem muitos pregadores da Bíblia, pregadores da palavra de Deus, muitos que falam do evangelho da salvação, que no fundo, não acredita na sua própria salvação. Pois é, e isso é um assunto muito sério. E é exatamente sobre este assunto que eu quero mostrar, quero tratar segundo a luz que o Senhor tem proporcionado para o meu entendimento, para o meu intelecto, para o meu coração. E como disse as Sagradas Escrituras, palavras do Senhor Jesus, de graça recebestes, de graça dais. Então, se de graça eu recebo da parte do Senhor por meio do Espírito Santo, de graça também devo compartilhar. Afinal de contas, como súdito do reino de Deus aqui na terra, como um dos embaixadores do reino de Deus aqui na terra, eu tenho que proclamar o evangelho da salvação, por primeiro lugar, eu acreditar neste evangelho. E aí vem a seguinte pergunta: o pastor Reginaldo, o teólogo Reginaldo, o psicanalista Reginaldo, crê de fato na sua salvação? É espantoso como alguns irmãos ou algumas pessoas que não sejam da igreja chegam a duvidar e até brincar, falar de forma irônica que não é possível que ninguém saiba quem de fato será salvo. Alguém já deve ter falado a você que ninguém sabe quem vai ser salvo, não é verdade? Eu quero dizer que sabe sim, sabe sim. Se você não tiver certeza da sua salvação, eu estou afirmando, como estudioso da palavra de Deus, como um teólogo especialista do assunto, se for de falar do assunto, como ministro do evangelho, se você considerar a visão espiritual, que é possível sim saber quem está salvo, quem está perdido. A palavra apresenta isso. A questão é se você acredita na palavra ou você não acredita. Aí é outros fatores. Muitas das vezes, nós, na condição de ovelhas, estamos favoráveis ou estamos numa situação que acaba sendo condicionada a acreditar em tudo que os guias religiosos, pastores ou sacerdotes ensinam. Se o pastor falou, então porque é verdade. Se o padre disse, então porque é verdade. E será que realmente é assim? Bom se fosse, toda vez que um homem de Deus falasse, fosse exatamente a verdade. Mas infelizmente não é. Pois quando é, nós, como ovelhas, só temos a ganhar. Mas quando o pastor está ensinando uma mentira, ou está ensinando uma inverdade fundamentada mais na sua incredulidade do que na sua fé. E aí, as ovelhas vai ter a tendência de ser despertado o espírito mais da incredulidade do que da fé. E o que eu quero dizer a você é que você, como um servo de Deus, não deve ficar à mercê simplesmente das palavras de um pastor, seja ele quem for. Não deve ficar meramente à mercê das palavras de um apóstolo ou de um profeta, seja ele quem for. Você tem a obrigação, como servo de Deus e como filho de Deus, conhecer a vontade do seu Pai, conhecer a vontade do seu Deus e acreditar em tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Por este motivo, falando a respeito da salvação, eu quero trazer
a você alguns versos bíblicos que falam da condição do ser humano. Eu acredito que todos sabem que não existe salvação sem o único que é o caminho, a verdade e a vida, a saber, a fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Aquele que foi morto como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é verdade? Bom, aí já começamos seguros. Fora o sacrifício do Senhor Jesus, a humanidade está perdida. É por isso que está registrado no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, o motivo de Deus enviar seu Filho foi para que salvasse todo aquele que nele cresce. Não foi para que condenasse o mundo. Não fosse para que as pessoas viessem a perecer, viessem a morrer. Não, mas para que tais pessoas viessem ter vida eterna. Mas para ter vida eterna é necessário que acredite que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Jesus Cristo morreu para salvar a gente dos nossos pecados. Que morreu para salvar a minha pessoa e a sua pessoa. Então, estando na condição de perdidos, observe, depois que nossos pais, Adão e Eva, pecaram, e o pecado passou para toda a raça humana, todos nós estávamos sujeitos à escravidão e à morte por conta do pecado. Certo até aí? Ok. Veja bem, todos nós estávamos perdidos. Estávamos mortos pelos nossos pecados. Mas Cristo, na sua infinita bondade, ele, mediante a sua graça, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, ele nos redime. Ele perdoa as nossas dívidas, ele perdoa os nossos pecados e ele nos tira da condição de perdidos para salvos. Veja agora o que a palavra do Senhor vai dizer. No livro de João, capítulo 3 ainda, versículo 18, diz: quem nele crê não será julgado. Entretanto, quem não crê já está condenado. Ou seja, a pessoa que não acredita em Jesus, a pessoa que escolhe não aceitar Cristo Jesus, ela já se encontra na condição de perdido, na condição de uma pessoa que está condenado. Já aquela outra pessoa que escolhe crer em Jesus Cristo, aceitar como o seu Senhor e como o seu Salvador, ele sai da situação de condenado, né? Da situação de perdido para salvo, pois nem julgado será, porque ele já foi purificado, santificado, redimido, santificado, justificado, foi salvo. Para fundamentar ainda mais estas minhas palavras, a gente pode abrir as Sagradas Escrituras no livro de Marcos. A Bíblia, você pode abrir aonde quer que você esteja, você pode verificar aí na sua Bíblia. Livro de Marcos, capítulo 16, e versículo exatamente, o versículo 15 e 16. O 15 diz assim: e disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Quem não crê será condenado. Lembra de João capítulo 3, versículo 18? Quem nele crê não será julgado, mas quem não crê já está condenado. Certo? Aqui Marcos diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Veja, a situação do ser condenado, que aparentemente apresenta no futuro, não é no futuro, já é na condição real agora. Todo ser humano sem Jesus já está na situação de condenado. Já está com a sentença de morte. Não tem salvação para estes. Se estes recusarem o único meio da salvação, que é Jesus Cristo. Por isso que nele crê e for batizado, será salvo. Aí vem a pergunta: quando será salvo? Alguns chegam a imaginar ou a deduzir que a salvação se dará somente após o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Ou sob
ou depois da segunda volta de Jesus. Aquela que ele prometeu, que virá nas nuvens do céu e todo olho verá, e enviará anjos aos quatro cantos da terra, os quais irão reunir os seus escolhidos para subir, para levar para o novo céu, para habitar com ele. Percebe? Algumas pessoas chegam a imaginar que o cristão só será salvo quando Jesus voltar e levar ele para as mansões celestiais. E isso não procede, segundo a luz das Sagradas Escrituras. A salvação ocorre literalmente e diretamente no momento que a pessoa aceita a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando a pessoa confessa todos os seus pecados, lança sobre Jesus e converte do seu pecado e o abandona. Confessa, certo? E converte. Ou seja, faz uma mudança de rumo. Verdadeiramente se converteu. Verdadeiramente abandonou aquela prática pecaminosa diante de Deus. Se ele agora, ao ser batizado em nome do Senhor Jesus, ele busca viver uma vida de integridade, de retidão, de justiça, seguindo os passos do Senhor Jesus, seguindo os ensinos do Senhor Jesus, obedecendo aos mandamentos de Cristo Jesus, esta pessoa não será salva. A Bíblia diz que esta pessoa já está salva. É exatamente assim. Você está nessa condição? Você vive para Cristo Jesus? Você tem obedecido a Deus? Entenda. Algumas pessoas chegam a imaginar que para a pessoa ser salva, a pessoa deve ser um santo impecável. Não deve cometer mais nenhum pecado. Somente assim a pessoa estará salva. Nestas condições, a pessoa estará salva somente lá no céu. Segundo, nestas condições, a pessoa tem que morrer, como algumas religiões têm o costume, e canonizar a sua imagem, fazendo dela uma santa, uma pessoa que fica parada, não faz nada, não ouve, não vê, não sente cheiro, não fala, não palpa. E isso é um cúmulo do absurdo, segundo as Escrituras. A palavra do Senhor diz que a salvação é algo simples. Ela ocorre exatamente no presente momento que você aceita Jesus Cristo de todo o seu coração. É no presente momento que você confia no seu precioso sacrifício. É no momento que você não considera o sacrifício de Jesus Cristo como um sacrifício em vão, mas como um sacrifício que tem poder de perdoar você de todos os seus pecados. E não somente perdoar você de todos os seus pecados, mas de perdoar os pecados do mundo inteiro, como diz o apóstolo João na sua epístola. Veja bem, no livro de Atos dos Apóstolos, o próprio autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele narra um momento que a igreja ficou cheia do Espírito Santo por meio dos apóstolos e pregava o evangelho com muito poder e autoridade pelo Espírito Santo. Eu vou ler apenas alguns trechos. Está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo 44, 45, 46 e 47. No versículo 47 está exatamente a palavra que a gente vai verificar. Por que todo aquele que aceita Jesus Cristo verdadeiramente como seu Senhor e Salvador já está salvo? A Bíblia diz, versículo 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo, nos dias de hoje seria a igreja, né? E partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos.
Sabe o que a palavra de Deus está afirmando aqui? É que na proporção que o evangelho estava sendo pregado no período dos apóstolos, o qual ficou registrado a carta como Atos dos Apóstolos, cada dia o Senhor acrescentava à congregação, à comunidade religiosa, qual é chamado de igreja, o número dos que iam sendo salvos. Ou seja, todos que estão sem Jesus estão perdidos. Todos que estão com Jesus já está salvo. Estes que já estão salvos, que verdadeiramente, estou falando de cristão verdadeiro, verdadeiramente vive o evangelho de Cristo, tem um compromisso, tem uma aliança com Deus verdadeira, estes pregam sobre o evangelho para aqueles que estão no mundo, para aqueles que estão na condição de perdido. Por quê? Porque estes que estão pregando, estes um dia estava perdido, mas agora está na condição de salvo. Ele entrou para a igreja do Deus vivo, o qual Cristo Jesus é a cabeça. A igreja, certo? Todos que estão na igreja, que fazem parte do corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Todas as pessoas que estão dentro da igreja é como se fizesse parte desse corpo. Logo, todas estas pessoas, todas elas, todas, vírgula, todas que são verdadeiramente cristãs, todas que verdadeiramente vivem o evangelho de Cristo. Não fica com mentirinhas ou com brincadeiras, se fazendo que é crente, se passando por cristão. Não, estou falando dos verdadeiros. Todos os verdadeiros estão na condição de salvos. E todo aquele que ouve a mensagem e se converte verdadeiramente, ele passa a ser acrescentado no número dos que estão sendo salvos. Percebe? Quando Cristo Jesus retornar com poder e muita glória das mansões celestiais, ele não vai vir pegar pessoas perdidas, não. Ele não vai vir trazer a salvação de forma nenhuma. A salvação ele já trouxe com a sua morte. Quando ele retornar pela segunda vez, ele vai vir buscar os seus servos. Quando ele fala lá no livro de João, capítulo 14, versículo 1, ao dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou vos preparar lugar. E quando eu vos preparar lugar, eu virei novamente, virei outra vez, e receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Estas foram as palavras do Senhor Jesus, e elas não foram ditas para o mundo, elas não foram ditas para os ímpios, estas palavras foram ditas para os seus seguidores, para os seus discípulos, para as pessoas que exerciam fé nele, e por esta fé já estavam na condição de salvos. Afinal, a salvação é pela fé. Isso faz a gente lembrar, o Espírito Santo faz a gente lembrar, aquela palavra-chave, a palavra sagrada, que o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para escrever na carta de Efésios, capítulo 2, que diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Perceba, pela graça você é salvo, mas é mediante a fé. Você tem que exercer a sua fé. É a sua fé que pode garantir a sua salvação. A sua fé no sacrifício de Cristo Jesus. A sua fé na infinita graça de Deus, na graça perdoadora, na graça salvadora. Uma vez que você creu,
Você não somente está salvo, mas agora você deve buscar conservar a sua salvação. De qual forma? Você pode perguntar agora. De qual forma? Não permitindo que o espírito da incredulidade venha desestabilizar a tua fé, venha roubar a tua fé. Porque para nós permanecermos salvos, nós devemos continuar alimentando a nossa fé. Você creu em Jesus, você aceitou de todo o seu coração, você está salvo. Ponto final, você já está salvo. Se você morrer, você não vai morrer como uma pessoa perdida do reino de Deus. Você vai morrer como uma pessoa salva. Por isso que os mortos que morreram fiéis a Cristo Jesus, firmes, salvos, eles irão ressuscitar para receber a herança da eternidade. Por quê? Morreram salvos. Eles não morreram perdidos. Já os que morreram perdidos por rejeitar a salvação em Cristo Jesus mediante a fé, ao serem ressuscitados, serão ressuscitados para a condenação, não para a vida eterna. Por quê? Porque morreram perdidos. Por isso, eu quero enfatizar para você, meu irmão. Eu quero enfatizar para você, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que você deve acreditar na sua salvação. Sim, você que acredita na Bíblia, você que diz que acredita na Bíblia, se você acredita na Bíblia, como você fala, então não duvide da sua salvação. Não duvide. Antes, conserve a sua salvação para que ninguém roube a sua fé. Porque se roubarem a sua fé, será roubada a sua salvação. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Sem fé, você não vai alcançar a sua salvação. Alcançou a salvação, agora você deve amadurecer a sua fé dia após dia para você permanecer salvo. Ou até a volta de Jesus, ou até que você venha dormir, venha descer ao pó da terra. Porque a promessa é certa. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Percebe? Aí uma outra coisa, para que você entenda mais ainda. Pastor, uma vez salvo, uma vez que eu estou salvo, é salvo para sempre? Não. Por que não? Porque a salvação nossa está condicionada à nossa fé. Perceba bem aí. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós seremos salvos na proporção que a gente escolhe os caminhos de Deus, crendo no sacrifício do Senhor Jesus e vivendo para Ele. Afinal de contas, o verso bíblico no livro de Marcos, capítulo 16 e versículo 16 diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Esse crer não implica somente em crer no sentido de acreditar, mas é um crer genuíno que envolve uma vida de submissão. Você não deve acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o meu e o seu Salvador, simplesmente como Satanás acredita que ele é. Não. O acreditar que as Sagradas Escrituras apresenta é um acreditar que envolve uma entrega. Em outra passagem bíblica, Jesus mesmo disse: por que me chamas Senhor e não fazes o que eu mando? Verdadeiramente, os servos de Cristo Jesus são aqueles que fazem o que ele manda, não somente aqueles que chamam de Senhor. Até mesmo porque ele fala: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso está registrado no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Veja bem, isso é algo muito importante. Você deve conservar a sua fé. A sua salvação é pela graça de Deus, mediante a fé. Você não deve perder a sua fé. Satanás irá buscar fazer de tudo para não deixar a gente crer. E quando a gente crê,
ele buscará fazer de tudo para que a gente se desvie dos caminhos do Senhor. Por este motivo, o próprio Jesus disse a Pedro: orai e vigiai, pois o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Percebe? Você lembra dessas palavras? Essas palavras, elas ecoam durante os séculos em relação à igreja, pois Pedro é símbolo da igreja. Símbolo da igreja no coletivo, símbolo da igreja no particular, no sentido de eu e você. Pois é. Orai e vigiai, pois o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. E por a carne ser fraca, a gente pode cair em tentação. E ao cair em tentação, a queda pode ser uma queda que possa fazer com que a gente tenha força suficiente de se erguer e se levantar. Mas a depender da queda, a gente pode ficar prostrado pelo resto da vida e morrer perdido. Ou seja, estava salvo enquanto estava com Jesus, mas perdeu a salvação porque se afastou de Jesus. Lembre-se que uma vez que a salvação está condicionada à fé em Cristo Jesus, é bom compreender que uma vez que Jesus é o centro das Sagradas Escrituras, eles se resumem como o centro da salvação. Se você tem Jesus, você tem a salvação. Se você não tem Jesus, você não tem a salvação. Enquanto você estiver com Jesus, você está com a salvação. Se você deixar Jesus, você perde a salvação. Isso enquanto nós estivermos na terra, certo? Porque no momento que nós formos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, ou quando a gente adentrar os portões das mansões celestiais, lá não haverá mais pecado. Então lá não haverá possibilidade de retroceder, porque não haverá tentação. Isso é muito importante. É muito importante ressaltar isso porque Jesus mesmo disse, se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será dado, vos será feito. O próprio Jesus fala estas palavras, e são palavras extremamente importantes, registradas no livro de João, capítulo 15. Ele está falando aí da figueira. Ele diz que se as minhas palavras permanecerem em vós, ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecei com a salvação. Conservai a tua salvação. Creia na sua salvação. E pregue a salvação. Porque só pode pregar sobre a salvação aquele que está salvo. Imagine, se eu não acredito na minha salvação, aí eu vou pregar para uma pessoa que está perdida no mundo. E se eu mesmo não acredito que eu estou salvo, que Cristo me salvou, que Cristo me libertou, que eu não sou mais escravo do pecado, que eu não sou mais escravo do mundo, se eu não consigo acreditar nisso, se eu me considero como uma pessoa perdida, qual é o poder do evangelho na vida de uma pessoa que está perdida? Percebe? Como é que ele vai crer em uma coisa que alguém está pregando para ele se essa mesma pessoa não acreditar? Quando o apóstolo Pedro pregou aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, bem como os demais apóstolos, quase 3.000 almas se converteram, quase 3.000 almas foram batizadas. Por quê? Porque ouviram a pregação da boca daqueles que acreditavam genuinamente naquilo que estava pregando. Por isso, quando você for pregar sobre a salvação, primeiro, acredite na sua. E não importa o que irmão A da igreja fale, ou que algum pastor fale, se for contra as sagradas palavras que fala que você está salvo, se for contra, não dê ouvidos. Antes, seja todo homem mentiroso, Deus, porém, sempre é verdadeiro. Que esta palavra fique no seu coração. Que você seja edificado por meio desta palavra. Pois quem salva é Jesus. Os ensinos de Jesus estão registrados nas Sagradas Escrituras. Muitos leem, mas muitos não conseguem acreditar. Muitos têm dificuldade de acreditar. Muitos escolhem não acreditar que é tão fácil assim. E que é algo mais difícil. Mas a palavra de Deus é fácil. Ela é simples. Para todos os níveis de pessoas. Sejam elas cultas, intelectuais, ou sejam elas simples ou analfabetas. Deus ama a cada um de nós de tal maneira
que o que Ele quer proporcionar para nós é simplesmente a salvação. Mas Ele quer que você acredite, porque a fé é sua. Tudo é possível ao que crê, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso eu peço a você que, em nome do Senhor Jesus, exercite a sua fé na sua salvação. Não olhe para as suas limitações, olhe para a palavra de Deus. Se a palavra de Deus te apresenta como uma pessoa salva, então você deve acreditar porque ela está dizendo. Não é porque é uma prepotência ou orgulho humano falar que está salvo. Não, é porque a palavra garante. Eu quero fazer a leitura deste último capítulo e deste último livro, a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo do 11 ao 13. É algo fantástico que eu guardo muito comigo. Diz assim: e o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Observe. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem tem o Filho de Deus tem a salvação. E quem é que tem a salvação? Quem é que tem a vida eterna? No versículo 13 do capítulo 5, de primeira epístola, da primeira carta do livro de João, diz: vós que credes no nome do Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você não acredita, se você não entregou a sua vida inteiramente a Jesus, chegou o momento de você entregar. Pois não há demora. Não há mais demora. Cada dia que passa, as coisas tendem a piorar no cenário político, no cenário ambiental, em todo o cenário da vida humana, seja em nosso país ou seja no mundo de modo geral. A questão é, a sua salvação está em suas mãos. Mediante a palavra de Deus só depende a sua fé. Então exercite a sua fé. Exercite a sua fé crendo. Se você está na igreja e até agora ainda não tinha compreendido sobre a questão da salvação, creia, creia e creia. Você já está salvo. Quando o Senhor voltar, Ele vai levar os que já estão salvos. Permaneça crendo. Cada dia mais aumente a certeza da sua fé na sua salvação mediante o que a palavra de Deus revela. Isso, exercite mesmo. Exercite, não duvide. Não duvide, porque só vai entrar quem já está selado com o Espírito Santo. Só vai entrar quem já recebeu a vida eterna aqui pela fé em Cristo Jesus. Você que não ainda selou, aproveite a oportunidade, sele. Sele, sele. Porque se ele não vier e você morrer, que importa? O importante é que você irá dormir salvo em Cristo Jesus. Que você continue cada dia mais exercendo a sua fé na palavra de Deus, não na palavra do homem, mas na palavra de Deus. Eterno e poderoso Deus, eu te entrego, Pai, a todas estas pessoas que estão ouvindo ou assistindo esta palavra. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o teu amado Filho, estas pessoas, ao ouvirem ou ao assistirem este vídeo, que seja impregnado em seus corações a convicção, mediante o que a tua palavra nos revela, a respeito da certeza da salvação. Não que seremos salvos, mas que ao exercermos a nossa fé em Cristo Jesus, já estamos salvos. Aumenta, ó Deus, a fé de cada um dos teus filhos e filhas. E ao assistirem, que eles sejam bombardeados pela certeza, pela convicção da sua salvação. Venha ser, Deus, com estes que ainda não tomaram essa decisão, para que eles tomem antes que seja tarde demais.
Que o seu Espírito guarde, proteja-os e aumente a sua fé em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos abundantemente.